Olá pessoal, meu nome é Douglas Santarelli, eu sou instrutor do curso de comissários de voo da Academia do Ar. E hoje vamos falar sobre meteorologia, matéria do bloco 4 do curso de comissários. Hidrometeoro ou higrometeoro, mesma coisa, tá? O nome mais comum é hidrometeoro. Hidro você já sabe que é líquido. Então muito fácil, né pessoal? Hidrolíquido, hidrometeoro. Meteoro é uma partícula. Uma pedra, por exemplo, ou uma partícula, uma pedra minúscula. Então, o que é um hidrometeoro? É alguma partícula formada por alguma coisa relativa à água. Tá? São partículas formadas por água. Olha aqui, ó, por água em sua forma líquida ou gasosa. Podem ser depositados em suspensão e precipitados. Então, os hidrometeoros ou higrometeoros são partículas formadas por água. Então, tem que ter água na jogada, senão não é hidrometeoro. Pode ser em estado líquido ou gasoso. E podem ser depositados, podem ser em suspensão ou precipitados. Muito simples isso aqui, fácil, tá pessoal? Olha só. O que são os hidrometeoros depositados? Você já viu isso aí várias vezes, tá? Eles se formam sobre uma superfície. Então, por exemplo, quando você vai tomar uma cerveja, a cerveja está gelada, você coloca ela em cima da mesa. Passa um minuto, aquela latinha de cerveja está toda cheia de gotas de água. Aquelas gotas de água são hidrometeoros, que se formam depositados em uma superfície mais fria. A umidade do ar, que está em volta da latinha de cerveja, é que vai condensar, porque a latinha está gelada. A umidade do ar está em estado gasoso. A umidade do ar está em estado gasoso. Só que ela está próxima da latinha de cerveja. O ar está em volta da latinha de cerveja. O ar contém umidade. Chegando próximo da latinha de cerveja, aquela latinha gelada faz com que aquela umidade se condense e fique em estado líquido. E aí fica todinha cheia de gotículas de água em volta da latinha de cerveja. E fica aquela rodelinha de água em cima da mesa que sua mãe reclama depois que você não enxuga. Esses são os hidrometeoros depositados. É lógico que esse exemplo é só para você lembrar de onde vem, né? Como é que se forma os hidrometeoros depositados. Na meteorologia, eles podem ser o orvalho, que você já viu também com certeza, e a geada. Por exemplo, ó, orvalho. De manhã cedo, quando você acorda ou você vai acampar no meio do mato, é muito simples de lembrar. De manhã cedinho, as folhas da vegetação estão todas repletas de gotas de água. Por quê? Mesmo o processo da latinha de cerveja. As folhas estão frias, o ar que está aqui em volta, ele tem umidade do ar, tem vapor d'água. Pelo fato da folha estar mais fria, ela faz com que a umidade do ar se condense, gotículas de água, ou seja, hidrometeoros depositados sobre essa folha de vegetação. Então, por isso que chama depositado, porque eles ficam tudo aqui em cima. Então, gotas de água que se formam pela condensação do vapor de água em contato com uma superfície resfriada. Essa folhinha aqui, ela está mais fria. Pela radiação terrestre noturna, perda de calor da Terra durante a noite. A perda de calor da Terra durante a noite faz com que essa vegetação fique bem fria. E aí, forme esses hidrometeoros aqui. Ó. Outro exemplo de hidrometeoro é a geada. Aí é mais frio ainda. Ó. É o gelo que se forma pela sublimação. O que é sublimação? É a passagem do estado gasoso direto para o estado sólido. Sublimação é a passagem do estado gasoso, vapor d'água, direto para o estado sólido, gelo. Então, sublimação do vapor de água em contato com uma superfície resfriada pela radiação terrestre noturna. Aí esfriou muito, né? À noite esfriou muito. Então, olha só o que aconteceu. Nós não temos nem mais gotas de água, nós temos agora gelo. Então, chama-se geada. Aí nós temos também os hidrometeoros em suspensão. Esses já não estão mais depositados, eles já estão em suspensão no ar, estão voando aí pelo ar. Então são hidrometeoros que flutuam na atmosfera, como nuvem, nevoeiro e névoa úmida. Então esses
hidrometeoros, eles estão flutuando na atmosfera, eles não estão depositados em nenhum lugar. Exemplo de hidrometeoro em suspensão. Nuvem. Olha aqui a nuvem. O que é a nuvem? A nuvem são partículas de água, podem ser em estado sólido, líquido, gasoso, que ficam voando aí pelo ar. Então, ficam mantidas voando no ar, na atmosfera. De vez em quando isso daqui, essa água toda que está aqui, de vez em quando ela cai, né? Você já viu isso, é a chuva. Mas a nuvem nada mais é do que isso. Tá? Outro exemplo de hidrometeoros. Névoa úmida. Névoa úmida, essa névoa aqui, tem algumas características que daqui a pouco eu vou falar. Mas essa névoa, quando você consegue ver mais longe, nós chamamos de névoa úmida. Aqui nós estamos vendo aqui o sol, né? Está meio embaçado, né? A gente está vendo aqui o horizonte bem embaçadinho. Aqui também está embaçado. Então nós chamamos isso de névoa úmida. E temos o nevoeiro. O nevoeiro, ele já tem uma visibilidade menor. O nevoeiro, a visibilidade já cai bastante, ó. Então também tem algumas características do nevoeiro. Daqui a pouco eu vou falar. O nevoeiro é uma névoa mais densa, que restringe mais a visibilidade do que a névoa úmida. Também são hidrometeoros. São gotículas de água que ficam em suspensão, que flutuam na atmosfera como nuvem, nevoeiro ou névoa úmida. Então esses são exemplos de hidrometeoros em suspensão. E nós temos os hidrometeoros precipitados. Precipitados são aquelas partículas de água líquida ou sólida que caem, a palavrinha aqui, ó, que caem, se precipitam, eles caem das nuvens como gotas de chuva ou granizo. Caiu, se caiu, ficou pesado, caiu, não está mais em suspensão. Suspensão porque ele está tão levinho que ele fica suspenso no ar, fica flutuando. Se ele começar a ficar maior, ficar mais pesado, ele vai cair. Aí ele está se precipitando, nós chamamos isso de precipitação. Ficou maior, ficou mais pesado, aí ele vai cair. Aí nós chamamos de hidrometeoros precipitados. São partículas de água líquida ou sólida que caem das nuvens como gotas de chuva ou granizo. Então olha aqui, ó, exemplo de hidrometeoro precipitado, chuva. Então, essas gotas de água líquida caindo são hidrometeoros precipitados. E aqui, no caso, granizo, né? Essas pedras de gelo aqui, essas bolotas de gelo aqui, ó, também são hidrometeoros, porque são formados de água. E aí eles ficaram, essa pedra aqui ficou pesada, não fica mais em suspensão. Aí ela cai. Se ela cai, significa que ela se precipitou. Então, precipitado. Granizo. E ainda como exemplo de hidrometeoros precipitados, nós temos também a neve, além da chuva e do granizo. Litometeoros. Aqui, pessoal, ó, nós falamos de hidrometeoros, agora litometeoros. Lito significa sólido. Lito, sólido. Então, são minúsculas partículas sólidas. Então, aqui já não entra água, não tem nada a ver com água. Porque quando tem água é hidrometeoro, não tem água, partícula sólida. Litometeoro. Então, os litometeoros são minúsculas partículas sólidas em suspensão na atmosfera. Podem ser névoa seca, fumaça e poeira. Então, a visibilidade das três é menor que 5.000 metros e a umidade relativa menor que 80%. Então, nos três casos, nós temos aí visibilidade até 5.000 metros e umidade relativa menor que 80%. Depois eu vou falar mais sobre umidade relativa, o que é isso. Por enquanto, vocês só vão gravar isso aqui, ó, menor que 80%. O que vai mudar é quais são as partículas que formam cada uma. Então, se as partículas forem de poeira misturado com fumaça, levantado pelo vento, e difundir a cor vermelha, difundiu a cor vermelha, umidade menor que 80%, visibilidade até 5.000, o que vai ser? Névoa seca. Fumaça, ela é formada por quê? Fumaça, partículas de combustão incompleta, aquela fumaça escura.
O que gera combustão incompleta? Monóxido de carbono, CO. Se a combustão for completa, dióxido de carbono, mas aqui no caso é incompleta, aquela fumaça escura, fumaça negra, monóxido de carbono. Então essas partículas vão gerar o que? Fumaça e vai difundir o que? A cor azul. Então se perguntar lá, visibilidade de 0 a 5.000 metros, umidade relativa menor que 80%, difundiu a cor azul. O que é? Fumaça. Poeira. Poeira, também visibilidade até 5.000 metros e umidade relativa menor que 80%. Só que a poeira ela é formada por quem? Por partículas muito finas de argila, areia, terra, em suspensão no ar, que ficam voando pelo ar, e vai difundir a cor amarela. Então, névoa seca, fumaça ou poeira, a visibilidade é até 5.000 metros, umidade relativa menor que 80%. Névoa seca difunde o vermelho, então o céu vai ficar meio avermelhado. A fumaça difunde a cor azul, então o céu vai ficar escuro. E a poeira difunde a cor amarela. Então vamos ver os exemplos aí, ó. Névoa seca, então fica aquele tom avermelhado, né? Poeira, fica já o tom amarelado. E fumaça fica o tom azulado. Ok? Então fica fácil aí para vocês saberem o que é cada um.